caminhoneira. Alô, você futuro caminhoneiro. Olha, rapaz, olha. Alô, você que porventura não trabalha no ramo dos transportes, mas está aqui nos dando a honra, o privilégio, o ar da sua graça. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Meu que é Rocha. Sou Joe. Eu estou aprendiz de caminhoneiro. E aquilo que eu aprendo audaciosamente compartilho aqui com você no canal feito pelos inscritos mais top da galáxia. Papai, que maravilha. Olha que tarde linda. Valeu, papai do céu. Belíssima tarde, hein? Alô, você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Alô, você que já está há mais tempo, muito obrigado. Você já deu um like hoje? Não perca essa oportunidade. Muito bem, muito bem. Essa pergunta do meu querido Jefferson Jorge da Cruz, ela é peculiar, muito boa. Naturalmente ele já sabe a resposta, né? Jefferson é um dos professores do Rocha. É uma das pessoas que eu mais modelei para chegar aonde cheguei. É claro que como uma boa pergunta de retórica, ela pede uma boa resposta, né não, meus queridos? Bom dia, Rocha! Bom dia, Rochinha! Devo questionar com minha empresa se caso eles queiram colocar um pneu de baixa qualidade no cavalo, no primeiro eixo, já que quem vai estar rodando na estrada sou eu. E neste caso o risco é todo meu, pois quem vai estar exposto ao perigo sou eu. Excelente pergunta, Jefferson Jorge da Cruz, meu querido professor. Como é que você tá, meu irmão? Obrigado pela participação. É até bom ele falar sobre pneu, porque há algumas situações aqui a serem pontuadas, tá bom? Olha só, se é uma manutenção, né? Manutenção, seja ela preventiva, que é aquela que você, como diz o nome, prevê, né? E troca a peça antes, ou faz a manutenção antes. Exemplo, troca de óleo, troca de filtros, óleo do cárter, óleo lubrificante, né? Da caixa de marcha. O que tem que ser feito, né? O líquido de arrefecimento, tudo isso. O que mais? Pneus também, não, por que não, né? Existem as manutenções que são feitas preventivas. Elas são tão importantes quanto a corretiva. Aliás, a manutenção corretiva ela deve ser evitada. Uma boa manutenção preventiva livra você de uma manutenção corretiva no futuro de alguns itens. Exemplo, pneu tá gasto, tá careca, já deu uma recapagem. Para que você vai insistir nele? Segundo a recapagem, muitas empresas utilizam para o step, não é isso? Outro exemplo, se você rodar com óleo mais do que o recomendado pelo fabricante, óleo do cárter, né, óleo do motor, ele irá deteriorar, irá diminuir os componentes do motor, né? Diminuir a vida útil do motor, podendo até, em alguns casos, fundir este motor. E aí, o molho fica muito mais caro que o peixe. Scatman John. Tarde bonita, né? Estamos aqui no Maranhão, BR-226. Olha aí, ó, KM-328. Maranhão é o foco do momento. Enfim, e tem as manutenções corretivas, né? Já houve o problema e aí você tem que ir lá e corrigir. Exemplo, tá queimada a seta. Você vai viajar. Qual é a correção? Trocar a lâmpada da seta, né? Ou ver o que realmente tem que ser feito ali naquela situação. Pode ser também, se tratando de manutenção corretiva, uma mola quebrada, o step com o pneu furado. Ou seja, quando nós, como condutores, vamos iniciar a viagem, fazemos aquele checklist básico e continuamos, né, com o veículo com a manutenção
por fazer, iniciamos a viagem, a responsabilidade é toda nossa. Não tem para onde fugir. Deixa eu ver aqui. Parou o transporte ali. Não sei o que é. Ninguém falou nada, então vamos embora. O que ele perguntou é muito bom, porque acontecem situações distintas. Vamos pontuar as situações? Exemplo. Você está no local onde não vende aquela peça. Aí faz a adaptação tática temporária, né? ATT, a famosa gambiarra. Pra quê? Pra você sair daquele local. Beleza, tá tudo bem, isso é comum de fazer. Eu já fiz várias vezes. Tá tudo bem. Agora qual o outro problema, né? Vamos pontuar outra situação. É que essa mesma manutenção, essa mesma adaptação passa a ser para sempre. Passa a ser periódico. Começa a remendar o caminhão. Aí nós temos dois culpados. Passa primeiro pelo patrão. Existem patrões ruins? Existem, infelizmente. Assim como há patrões bons também. Patrões que sabem como gerir uma boa empresa. Beleza? Pronto. Então, o que vai acontecer? Segundo erro, o motorista sair com aquele caminhão. Iniciar a viagem, mesmo sabendo, igual aqui uma questão que o Jefferson citou dos pneus. Pneus, cara, é primordial. Um pneu, né? Estourou um pneu. Você corre o risco de tombar o caminhão. E aí? É a sua vida, a vida de outras pessoas que estão na rodovia que está em jogo. Agora vamos às responsabilidades. Você saindo para a pista, indo viajar com o veículo com uma manutenção por fazer, principalmente a manutenção como essa, pneu, nós poderíamos citar outra, poderíamos citar freios, né? Poderíamos citar faróis, né? Você que roda à noite, sem farol, você tá no mato, sem cachorro, né? Fazendo aí uma brincadeira. Mas vamos voltar aos pneus. O que pode acontecer? Você, infelizmente, o pneu estourou, tomba o caminhão, é um caso extremo, né? E aí veio a falecer várias pessoas por causa daquele acidente. É claro que o dono do caminhão será responsabilizado. Isso é fato. Temos um vídeo aqui que o rapaz contando a história no PX. Se você voltar uns 3 ou 4 vídeos aí, você vai ver ele contando a história no PX de que o patrão do amigo dele foi à falência. Tinha vários caminhões. Foi à falência numa situação exatamente parecida com essa. Se tratava de manutenção. No caso era manutenção de freios, né? Mas, imagina, vai embolando, vai virando uma bola de neve. Pois bem, o patrão será responsabilizado, continuando. Mas o motorista também será responsabilizado. Porque enquanto o caminhão está no pátio, né, o motorista tem a chance de escolher se vai ou não. Mas aí quando ele escolheu, o erro que o patrão cometeu passou para ele. Ele abraçou a causa. Ele trouxe para si a responsabilidade do erro que o patrão cometeu antes. Agora vamos pontuar uma terceira situação que também é corriqueira e já aconteceu com o Rocha. Qual que é a situação? A situação é quando o motorista, com medo de perder o emprego, cheio de dívida, aceita fazer a viagem de bom gosto. Porque ele fala assim: se eu falar não pro patrão, corre o risco desse patrão me demitir, ou corre o risco de eu ficar marcado aqui na empresa e esse povo não me dá mais carga. Enfim, uma série de opções passam na cabeça do motorista. E aí sabe o que acontece? Por necessidade, o motorista às vezes assume o risco, na esperança de que não dê nada errado, né? E é difícil, né? Pode dar errado sim, e muito. E ele consiga fazer aquela viagem, agradar o patrão e ainda por cima não perder o emprego dele. Beleza?
Então tá bom. Deixa eu te contar rapidamente aqui, são quantos minutos? 10 minutos e um quebradinho. Dá pra te contar a história do Rocha, que fez uma viagem desta maneira. As mesmas condições, cheio de dívidas, iniciando na empresa, né, querendo mostrar serviço. E aí abracei a causa, né? O caminhão estava com a manutenção por fazer e abracei a causa. Nesse caso eram baterias. O caminhão estava com baterias fracas, não dava partida. E aí eu fui com o caminhão sem partida. Toda vez que precisava dar partida no caminhão, eu precisava pedir para alguém o cabo, né? Aquele cabo de auxílio de partida, né? Que a piada é chupeta, né? Entre aspas. E aí alguém me emprestava o cabo de partida, eu ia e dava partida no caminhão. Essa viagem ficou marcada na minha memória, é inesquecível. Essa viagem se iniciou, o carregamento foi numa cidade chamada, perto de Cacoal, Estrela de Rondônia. O carregamento foi Estrela de Rondônia para Piraju, São Paulo. Olha pra você ver, uma viagem longa. Olha o tamanho da responsabilidade que o Rocha adquiriu. Mas não passou de Rondonópolis. Em Rondonópolis, as baterias, aquelas tampinhas, eram aquelas baterias à base de água lá, né? Não era blindada as baterias, eram recarregáveis. E aí, cara, aquelas tampinhas começaram a espirrar. Um posto áudio lá em Rondonópolis começou a estourar, as baterias querendo explodir. Foi uma loucura dentro do pátio. E eu envolvido na situação. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá e comprou 2 mouras das grandonas, zerada, né, por telefone, lá no posto áudio, e colocou no caminhão. Não era melhor ele ter colocado logo antes, quando eu iniciei a viagem? Entende? Mas pois bem, eu fui lá, concluí essa viagem, e aí na volta ele me deu um outro caminhão para trabalhar, pior que aquele ainda. Sabe o que aconteceu? Quando chegou de volta em Rondônia, tinha um outro motorista dele lá em Rondônia. Entreguei a chave pro motorista. Falei, ó, vai com Deus. Fiquei sem receber o que eu tinha de receber dele e tá tudo bem, sem problemas. Mas corri um sério risco. Eu assumi pra mim, igual ele falou aqui, ó. Eu é que tava exposto ao perigo. Fui eu que assumi. E não resolve a vida da pessoa. É que a gente aprende da maneira errada. Primeira coisa que a gente aprende, que tem que fazer dívida, não é isso? Você aprende? Eu não sei você, mas eu sou absolutamente a favor de você comprar à vista. Eu não vou dizer pra você que eu não tenho dívidas, não tenho, mas são pequenininhas, não é como antigamente, dívidas grandes. Por quê? É uma das coisas que te escraviza. É tão simples. As pessoas fogem, inventam um monte de argumento, que não sei o que para comprar alguma coisa no Brasil, só se fizer dívida, só se fizer consórcio, que nada. Enfiar isso na sua cabeça. Isso é invenção. Porque as pessoas que criaram essa ideia são pessoas inteligentes e estão ganhando muito dinheiro com isso. Você não é obrigado. Se você quer realmente comprar alguma coisa, você tem que se policiar, você tem que ser disciplinado e comprar à vista. Se você consegue pagar aí um trem de 100 mil reais, um monte de anos para pagar, é só você ficar aqueles anos, metade daqueles anos, juntando o dinheiro que você compra pela metade do preço. Então tem que parar com isso. Não existe isso. Não é obrigatório você comprar o trem fiado a prazo. Então uma das coisas que complica a vida do motorista e de outros setores, né, também é o tal do fiado, é o tal de comprar a prazo, consórcio, essas bagaceiras aí. Agora, se você não concorda comigo, coloca aqui nos comentários. Não dá nada, nós não vamos ser inimigo por isso não, hein? Que aí a pessoa tá na situação em que eu estava, cheio de dívida, ele abraça a causa no desespero. E não funciona, porque ele corre o risco de arrumar 2 problemas. E o patrão, sabendo que ele abraça esse tipo de causa, o patrão, toda vez que tiver algum problema, vai empurrar com a barriga. Não vai consertar o caminhão. Não adianta. Então, fica pontuado isso daí para você. Cada caso é um caso, deve ser estudado separadamente. O fato é, igual ele falou aqui, em todas as circunstâncias, o motorista assume toda a responsabilidade quando ele inicia a viagem
mesmo com dívida, mesmo que o patrão obrigou, não importa. A responsabilidade passa para o motorista também de tudo que acontecer na estrada. Fechou? Vamos aí ao último ponto também, que é muito importante da gente falar. Vamos lá. Tem empresa que é grande, né? Como essa empresa que eu trabalho aqui. Então o que é que acontece? Eu chego lá na garagem e falo, ó, vai ser preciso fazer manutenção. Vou dar um exemplo aqui. Qual foi a última manutenção? Eu fiz preventiva. As grades ali estavam amassadas e trocar um pneu. Sim, exatamente. Tinha um pneu, ele estava cortado, precisava vulcanizar. Vulcanizar, talvez você não saiba, seja iniciante como eu na profissão, é como se fosse um remendo a quente, né? Não tem um remendo a frio que a gente faz na bicicleta, que é só colar lá a borrachinha e tocar o barco. Então, no caminhão, no caso do pneu radial, tem um remendo a quente, que é chamado vulcanização, tá bom? Tô falando aqui bem a grosso modo, tá? Aí precisava vulcanizar, porque não bastava remendar o pneu. E aí o que eu fiz na estrada? Coloquei o step para rodar no lugar dele, que é recapado, o step, então não é tão seguro quanto o pneu, né, sem recapar, pneu novo. E aí cheguei na garagem, deixei o pneu e fui descarregar, rodando com pneu recapado. Porque pneu de step eu não confio. Pneu de step às vezes ele tem segunda recapagem, tem que ficar veaco com pneu de step. Beleza, desci pra garagem. Quando eu voltei, haviam outros serviços em andamento e não foi feito a manutenção necessária, ou seja, a vulcanização do meu pneu. Meu entre aspas, né? Porque a gente fala meu. Agora aqui entra uma situação importantíssima. Olha para você ver a junção de fatores perigosos. A junção do fogo com a gasolina. Olha que doideira. Por quê? A empresa se predispôs a fazer a manutenção. Eu me predispus a levar o problema para a empresa resolver. Até aí, tudo ok. Mas não foi resolvido o problema. Aí entra uma situação seguinte: a minha insistência, né? Eu preciso perseverar para que seja resolvido o problema. E é chato. Não é a coisa mais divertida você ficar na oficina. Não é. É um ambiente complicado de se ficar, entendeu? É barulho, é sujeira, é máquinas, é faísca de fogo. Não é divertido ficar em oficina. Então a gente vai lá na ansiedade de resolver logo o problema e botar o caminhão para andar, que é o que é divertido na nossa profissão. Lógico, você tá doido? Não quero ficar dentro de oficina, não, é? Tá bonito hoje, hein? Vou passar na reserva indígena agora, ó. Deixa eu baixar a câmera aqui, que aqui eu não posso filmar, não. Deixa eu ver se pode. Vamos entrar na reserva indígena. Ui. Área indígena Canabrava, Guajajara. Genipapo de alguma coisa. Área indígena Canabrava, Guajajara. 23 km de área indígena. Estamos entrando aí na casa dos meninos. Câmbia. Então vamos lá. Olha para você ver que interessante. A empresa se predispôs a fazer a manutenção. Eu fui lá para fazer a manutenção e não foi feita a manutenção. Quando eu voltei, lá estava o meu pneu ainda por vulcanizar. E aí? Tem que iniciar a viagem. Por quê? Porque a nota fiscal saiu. Tem um prazo, eu preciso rodar. Entendeu? Olha que situação. Pois bem, fiz a viagem com aquele pneu. Afinal de contas são 34 pneus, né? Ele ficou escondidinho ali, ninguém viu. Fiz a viagem, voltei. Quando eu cheguei na garagem novamente, lá estava a garagem lotada de serviço para fazer. E aí? Não podia fazer outro giro? O nosso giro, tem giro nosso de viagem que dá 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros. Eu não podia fazer outro giro com aquele pneu. Então eu falei, olha, aí é minha responsabilidade, hein? Eu fui lá no escritório e falei, olha, não pode carregar meu caminhão porque tá faltando um pneu novo lá, que ele está fazendo
o bendito do remendo lá, que a gente chama de... Olha os bichinhos aí, no meio da pista. Sai daí, rapaz. Rapaz, que tem bastante deles ainda, hein? Aí o que é que acontece? Tive que adiar o carregamento, que já estava agendado, para esperar o meu querido pneu. Eu tive que insistir, entende? Então, cada situação deve ser analisada com carinho para que nós não venhamos a julgar nem o motorista e nem a empresa, tá bom? O fato é, se você puder, mantenha sempre essa posição. O seu caminhão é o caminhão adequado para viajar a qualquer momento. Por quê? Porque você cuida da manutenção dele. Você, motorista, é o responsável total por tudo que acontece com o caminhão. Beleza, joia? Então, pode ser? Estamos combinados? Então, cada caso é um caso, a gente analisa com carinho e vai fazendo. E aí, meu amigo Jefferson Jorge da Cruz, o que você achou do vídeo? Tá apoiado? O que falta? O que você encontrou de defeito desse vídeo? E você, que chegou agora no canal, gostaria de ver algum outro vídeo falando desse tema? Você não gostou desse tema? Coloca aqui nos comentários e a gente vai desenvolvendo, vai fazendo um canal maravilhoso. Afinal, eu não faço essa bagaça sozinho, papai. Olha aí a galera aí. Mais de 1.200 vídeos disponíveis. Um dos DJs mais bem pagos do planeta. E não dá tchau pra gente não. Os inscritos mais top da galáxia. Imagens espetaculares. Senhoras e senhores, caminhão para iniciante. Muito obrigado. Chega. Aquele respeitoso beijo no seu coração, tá bom? Papai do céu abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Jefferson, pela pergunta. Excelente pergunta. Eu sei que foi de retórica, seu bandido. Chega, Rocha! 3,